Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando hoje o segundo episódio do Multimobbers. Antes da gente começar, não esquece de acompanhar o canal ali, clica no sininho, compartilha, nos ajuda também a gente a alcançar mais pessoas. Nosso convidado de hoje é muito especial, Giovanni Pinheiro. Quem vos fala aqui é o Tony. A conversa vai ser conduzida por mim, pelo meu grande amigo e sócio Rodrigo Bortoli. E vamos apresentar esse cara, né? Um especialista aí em grandes negócios. Atua na área, no mercado imobiliário desde 2009. 2014 tu alçou carreira solo, né? Oi. E começou um novo projeto aí com a gente na Multimob desde março. O corporate da Multimob. Eu vou te pedir para te explicar um pouquinho para a gente aí como é que funciona, mas antes, já virou tradição aqui do Multimobbers. A gente ganhou dos nossos gerentes lá, o Daniel, o Basílio e o Molnar. Presentinhos, vinhos. 2 vinhos. A gente não abriu ainda, deixamos para abrir aqui no podcast para ver o que é e quais que nós vamos já abrir aqui para brindar o começo, né? Será que eles aceitaram na uva? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Abre um aí então, Tony. Vamos ver. Abre os dois, vamos decidir qual que a gente vai beber. Ó. Chileno. Começaram bem. Vamos ver o segundo. E mandaram até um bilhete escrito ali, foi? O bilhete tá longo, acho que não dá tempo da gente ler. Não, brincadeira. Mas agradecemos, viu? Agradecemos. Molnar, Dani, Basílio. Obrigado. Pode deixar que a gente vai tomar, depois a gente conta se o vinho foi bom ou não. O que tu acha, Combate? Qual dos dois que a gente abre? Eu acho que esse aqui. Tá, eu voto nesse, Giovanni, voto de Minerva. Perdi. No Chile. Maravilha. Os dois são do Chile. Bom, mas eu acho que se começar a ter vinho assim, Tony, daqui a pouco nós vamos ter algum patrocinador aqui de vinho. Ah, se você aí tem alguma loja de vinhos, quiser patrocinar o Multimobbers, a gente aceita. Vamos ter vinho todo episódio do podcast. Todo episódio. Vamos ter que convidar algum sommelier aqui também, eu acho. Vai ser importante para nós falar. O que tu acha, Tony? Para nós falar de vinho aqui. Boa ideia. É uma coisa importante, né? Depois da pandemia, as pessoas começaram a tomar mais vinho, né? As vinícolas começaram a ter mais lucro de tanto vinho que começaram a vender pós-pandemia. Senhores, sinto muito, mas essa rolha aqui, ela tava afundada e não vai puxar. Eu vou ter que abrir o que eu queria. Vai que eu acho que dá. Nós estamos na torcida aqui, ó. Bora. Vai que dá. Não vai. Então, abandona. Não vai. Não tem problema, o outro é muito bom também. Molnar, Basílio e Dani. A gente se fala quando voltar na imobiliária. Vamos pro segundo aqui agora. Se o segundo tiver... Ah, não, tá. Tudo certinho. Bom, eu vou te falar. Foi praga minha. Porque eu prefiro esse aqui, cara. É um blend muito bom. E tem aquele de rótulo preto também, que é muito bom também. Essa marca aí. Vamos lá. Já aproveita aí, Tony. Nossa. Tu tá tranquilo, Giovanni? Tudo certo. Tudo certo? Tu não sabe o que vem pela frente. Preparados. Hoje é o teste, Tony, se ele vai ser aprovado na Multimob Corporate, é isso? Não, o Multimob Corporate já tá aí, já é uma realidade. Já é uma realidade. Imagina um baita profissional desses aí. Senhores, um brinde. Um brinde. Saúde. Muito bom. Muito obrigado, senhores. Quer começar, o Bortoli? Vamos lá. Posso começar? Giovanni, diz Vai. aí, quantos anos de profissão de corretagem, o que te fez tu entrar nesse mercado de corporativo, né? De terrenos, de loteamentos? O que te chamou a atenção? Deixa eu só interromper antes. Explica pra gente o que é o corporativo, pra quem não sabe ainda. Dá um resumão aí pra gente. O nosso corporativo, ele é dividido em alguns segmentos, né?
Nós trabalhamos com áreas para incorporação, áreas para loteamento, locações de altos valores, né, corporativas, pavilhões, algum desenvolvimento imobiliário, né? Então, a locação também, essa corporativa, a gente está buscando algumas áreas aí para fazer pavilhões com alguns parceiros. Então, é um produto aí que nós estamos confiantes, né, no nosso segmento. Sim, e quando tu começou lá atrás, tu era corretor de imóveis? 2009 eu comecei, aí eu fui para academia, treinava numa academia num porão. E aí chegou o dono do terreno e falou para mim: ô Giovanni, eu quero vender meu terreno. Primeiro contato que eu fiz, eu vendi a área do senhor, do E seu Luiz. naquela época tu fazia o quê? Eu vendia imóveis, eu era corretor. Já vendia imóveis. Comecei em fevereiro de 2009. Só que ali foi um desafio que eu gostei e depois dali foram vários, né? Aí perdi as contas. Mas aí tu se especializou Não, me especializei, aprendi quietinho, vendo os caras conversando, aprendendo os detalhes, né? Os diretores que trabalhavam conosco na época ali já eram especialistas em terreno. E eu aproveitei o gancho na reunião, entrei mudo, saí calado, mas aprendi muita coisa. E depois comecei a buscar os próprios negócios, né? E o pessoal gostou, tanto que eu era o único corretor da imobiliária na época que vendia o corporativo, né? Que tinha um setor específico ali dentro da imobiliária. E aí foram vários negócios acontecendo, né? E quando me apaixonei pelo negócio. Não tenho muito o que falar em cima disso, que é um negócio que eu gosto muito. Só quero fazer isso daqui para frente, né? Então é uma coisa que o cara acorda pensando e deita pensando. Cara, o mercado imobiliário ele teve vários momentos, né? Teve a época ali de 2012, né, Bortoli? A gente vendia muito imóvel na planta. E o pessoal, na hora de revenda, ganhava muito dinheiro, né? Comprava por X, o imóvel, às vezes, antes de ficar pronto, ainda já revendiam e tinham altos lucros, né? 6 meses até, Tony, de lançamento, né? Te lembra? Sim. Foi um ciclo de mercado bem interessante, né? De 2010 a 12, ali até o 13... Teve eu chamo de ciclo, né? Porque foi um momento que teve muito lançamento, Porto Alegre estava meio parado e o pessoal comprava com um preço bem atrativo, né? E revendia com um preço bem legal. Mas isso mudou, né, Giovanni? Mudou. E eu quero te fazer uma pergunta. É possível ainda ganhar dinheiro com investimentos imobiliários? É possível. Explica um pouquinho pra gente aí. Hoje nós trabalhamos diferente daquela época. O nosso cliente, nós mostramos para o nosso cliente um produto onde ele entra no terreno. Ele vai ter um ganho, dependendo, se nós trabalharmos com loteamento, ele vai ter um ganho em torno de 4 a 5 vezes no mínimo do valor investido. Ele aposta no terreno após nós fazermos a nossa análise com arquitetos para ver viabilidade, quantos lotes podemos fazer. Ele entra, ele compra junto o terreno, e aí ele tem um ciclo onde ele espera este retorno, né? Mas o ganho é bem atrativo. Nem no passado, que nós comentamos, ganhava tanto quanto isso. Lá o cara ganhava 80%, 60%. Agora o cara ganha 300%, 400%, 500%. Tá, mas no mercado imobiliário hoje, o que tu considera assim, o mais importante? Qual é o foco do investimento assim, para as pessoas que estão entrando agora, assim, que são leigas ainda? O que tu acredita onde investir que tu acredita que seja a melhor opção para o cliente ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro, as pessoas, isso. Eu creio no loteamento. É o que nós trabalhamos aí diariamente, buscando áreas, né? Onde conseguimos trabalhar um valor bom de compra e uma condição de pagamento. Fazemos uma venda casada, né? Com uma incorporadora que entende do processo, uma renomada. Deixa eu só interromper um minutinho. Como assim venda casada? O que tu quer falar sobre isso? Fala pro pessoal aí que não tá muito por dentro. Tu tem um terreno. Tá? Vamos falar 10 hectares, um exemplo. Uhum. Tu quer um X valor. Aí nós montamos um estudo em cima. E em cima desse estudo eu tenho um resultado final. Costumamos dizer a área vale o que ela produz, né? O outro ditado, a gente pega um boi inteiro, limpa ele e vende a carne no açougue. Só que com isso nós trabalhamos com uma incorporadora, ela nos ajuda, um arquiteto, né? Já buscamos o parceiro. Eu tenho essa área, o retorno é este e o investimento é este. Então essa é a venda casada. Eu compro a área do Tony,
e já tenho o Rodrigo pronto para fazer a permuta comigo. Que eu sou o loteador, no caso. Exatamente. Você seria o loteador, tu seria o proprietário. Então você tem uma área, o Rodrigo tem a incorporadora, que ele é especialista em loteamentos. Executa a obra, no caso. Executa a obra, né? Faz toda a parte de venda, a parte comercial, estratégia de marketing, é tudo com a empresa dele e os seus parceiros, né? Então essa é a venda casada que nós chamamos. Perfeito. E segue aí o processo que tu estava falando antes que o Rodrigo te perguntou. Eu acabei te interrompendo, para explicar. Não, mas foi importante a tua pergunta. Ela esclarece, né? Porque é esclarecedora, porque a gente que é leigo, né? Para ele é o óbvio, né? Para nós não é óbvio. Parece que eu estou falando com todo mundo que está escutando, entende do negócio. Exato, claro que não, sim, né? Sim. Mas hoje a gente está até desenvolvendo na Multimob, né? Nós conversamos toda semana nossa reunião. Sobre isso. A captação dos investidores para esse negócio. Aonde o cara vai ganhar, porque todo mundo fala, mas eu não ganho mais dinheiro em apartamento, por isso, por aquilo, prefiro botar o dinheiro no banco. Uma coisa muito legal é o loteamento. Ele dá muito mais do que o banco, né? Tu tem um tempo de maturação do negócio. Tu comprou, a nossa linha do tempo é em torno de 36 meses, o negócio já está sendo vendido. Eu digo um tempo já bem esticado, que geralmente vai de 18 a 24 meses uma aprovação num local, né, óbvio, onde a gente tenha todos os recursos, né, todas as liberações, todas as licenças, né, a área ela tem já que ter todo aquele processo de água, esgoto já constituído na região. Então isso nós trabalhamos com um tempo de 18 a 24 meses para aprovação e lançamento, e o cara já consegue ver nos próximos 12 meses um retorno do valor investido. Só que aí vem esse número de 300%, 500%. Eu falo 300%, 500% quando eu estou comprando o terreno. Após isso, eu não estou contando a linha do tempo da valorização da área. E a quanto vai ser... Porque quando eu faço o projeto, elaboro os números, eu falo com o valor real. Estou comprando por 1.000 para receber 5. Essa é falando do valor presente, no caso. Isso, valor presente. Deixa eu ver se eu entendi. Tu realizou o negócio hoje, tá? Hoje existe uma avaliação de retorno, mas esse retorno ele pode aumentar de acordo valorização do mercado, correções. Pode acontecer que, sei lá, uma obra sai perto do terreno, por exemplo, um shopping, um mercado, sai uma escola, um parque. Várias coisas. Então isso você não consegue prever, mas tu já consegue prever um retorno. No mínimo é isso que vai te dar de retorno. Exatamente. Se tiver alguma benfeitoria próxima do terreno, tu consegue ainda ter uma valorização maior quando ele for vendido nesse prazo de 36 meses. Exatamente. Porque as correções do mercado de loteamento e dos imóveis, geralmente eles vão por INCC, IPCA, né? O cara tem 36 meses, né? Ele já comprou num preço bem atrativo e não está nem contando com essas correções, né? Com esses coeficientes. Então, vamos pegar uma conta média. O cara vai ter no mínimo aí 20% de correção nesse período. Sem contar com os atrativos que possam vir a acontecer que a gente não sabe, né? Sim. Desenvolveu, criaram uma rodovia, os caras fez um acesso, botou um shopping, vai ter um parque, como o nosso gasômetro aqui, que valorizou aquela região ali, tá lindo, né? Então, tudo isso foi uma coisa que pegou e valorizou mais aquela região ali da orla. É a mesma coisa com uma área. O cara criar algumas coisas, né, diferentes ali que possam vir a agregar valor. Mas, Giovanni, assim, se eu sou um investidor, tu falou no retorno, como que eu recebo esse retorno? Tem mais de uma opção? É financeiro? É físico? Como é que se dá isso? Tem duas opções. A primeira opção, eu estou comprando uma área e vou receber em X lotes. Eu vou receber as matrículas, faço o que eu quiser com as matrículas depois de pronto. Lotes quando pronto o loteamento. Quando pronto. E qual é o tempo geralmente que leva para terminar um loteamento? Um loteamento depois de aprovado de 24 a 36 meses. Aí depende muito da quantidade de lotes, né? Entendi. Porque dependendo da quantidade é feito em fases, então estica sempre mais um ano. E quando tu fala em loteamento, serve também para condomínios fechados, né? Fechado também. Abertos e fechados. A conta é a mesma. A conta é a mesma. É porque o produto em si, o que conta ali é a área que nós vamos transformar em lotes, né? Então, se eu fizer um condomínio fechado, eu posso agregar mais valores ainda, né?
Nós temos várias opções aí, situações que a gente participou, né? De negociações, de clientes comprando, o próprio dono do terreno. O cara tem um terreno, mas ele não quer vender. Às vezes ele tem um valor na cabeça, né? Só que aquele valor na cabeça ele vai valer mesmo após de pronto. Então ele tem eu quero 20 milhões. Mas tu faz uma conta para ele em cima do terreno, quantos lotes ele vai ter, e uma área nesse valor, ela vai dar no mínimo para ele uns 50 de retorno. Entendi. É andar de mão dada, a gente fala, Entendi. né? Vamos andar de mão dada, o risco é meu e seu. Entendi. Mas assim, qual é o perfil da pessoa que quer entrar nesse negócio? Existe um número, assim, mínimo para entrar? Como é que funciona, assim? Gostei, me interessei. Como que eu faço para entrar nesse negócio? Vamos fazer uma continha aí. Depende de quantas pessoas vamos colocar no... Estamos dispostos a nos associarmos com 5 pessoas, com 10 pessoas. Pode ser um investimento tanto de 200 mil, como um investimento de 500, 1 milhão, 2 milhões. Depende de quantas pessoas eu conseguir colocar no projeto. Tu diz para comprar a área. Nós isso? Ali estamos elaborando projetos, né, que sejam mais fácil de compra. Então... 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente consegue botar 5, 6 pessoas, aí dividimos em cotas. Eu quero 3 cotas, eu quero 5 cotas, eu quero uma, ou pego 10 caras e vendo uma cota para cada um, né? Então, depende. Isso vai... Mas vamos falar um ponto de partida aí, 200 mil reais. 200 mil reais. Ou seja, se eu tenho 200 mil reais, eu posso participar desse projeto. Exatamente. E quanto que tu acredita que volta para mim se eu colocar aí? No mínimo vamos 800 mil. Quanto? No mínimo 800 mil. Eita. Não, agora eu vou fazer uma conta pergunta. Hoje, conta atual, realidade. Não estou contando daqui 3 anos, 4 anos, conta de hoje. E se eu... Essa pergunta é importante. E qual é a minha segurança nesse negócio? Tá, boa. A própria área. Tu vai estar sempre seguro até o final, até entregar o último lote à área tua. Ou a tua cota, né? Ou a tua participação. Porque vão ter várias pessoas numa matrícula, como pode ser uma, como pode ser 5, como pode ser 10, como nós falamos ali. Mas a própria área é a garantia. É um negócio sem risco, né? E é um negócio com um bom retorno. Um excelente retorno, né? Uhum. Sim. Mas deixa eu ver se eu entendi. Meu nome está lá na matrícula. Certo. Significa que eu tenho um percentual do terreno. Exato. Tá? E aí tu fechou com o incorporador. Em algum momento esse incorporador decide não tocar mais o projeto. Isso acontece? Pode acontecer? Muito raro. Tá, mas e se acontecer? Se acontecer, nós temos uma matrícula, nós temos um projeto e é mais fácil nós negociarmos novamente. Mas isso aí é raríssimo, é raríssimo, é raríssimo. É raríssimo acontecer de ter um projeto aprovado que o incorporador não queira tocar. Cara, eu vou te fazer uma pergunta agora para ver se o negócio é bom mesmo. Diga lá. Normalmente, quando a gente acredita em algo, a gente faz. A gente né? faz. Não é só da boca para fora. Tu, que já vendeu aí algumas centenas de milhões de imóveis em áreas, tu já investiu em alguma área? Em 2 negócios. Porque eu sou pequenininho ainda, né? Mas eu quero investir mais. Investi em 2019 e esse foi inédito. O investimento ali na média desse valor que nós falamos, aí de 150, 200 mil. Compramos em 6 pessoas, um cliente comprou a metade e eu e mais 4 compramos a outra metade. O retorno deu 10 vezes. Eita. E está saindo agora. Só que como era uma região onde tinha que fazer estudo de impacto de vizinhança, porque era prédios populares, né? E o retorno está saindo agora. Eu vou até pegar a calculadora aqui para fazer a conta que na minha cabeça não conseguiu, Tony. Só que na época a conta dava 7 vezes. Para lá. Que ano que foi? 2019. Foi Quanto em abril de colocou? 2019. 150 mil. E qual é o retorno? Eu vou ter que falar? Não, já falou? Repete aí. 10 vezes só para repetir, porque deu tilt aqui comigo. 10 vezes é fácil de calcular. Não, mas é conta de padeiro. É muito número. É um lucro muito grande, na verdade. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Esse segmento que foi feito foi uma exceção. A área foi muito bem comprada. Nós compramos uma área muito barata, não existe. Isso aí é a famosa galinha morta. Esse cara... Mosca branca? Mosca branca, né? E aí esse cara, eu me lembro na época, ele era um incorporador e ele não estava com dinheiro para tocar o negócio. E aí apareceu a oportunidade, a gente se olhou assim, pô, vamos ligar pro doutor lá. Ligamos pro doutor, tô dentro. Aí a gente botou a diferencinha em cima, né? E ele pagou a metade. Gol. Mas, assim, tu falou que foi um condomínio popular, né? apartamentos.
Aqueles padrão MRV, tenda. Tá falando Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Mas qual que é a diferença pro pessoal que pensa em investir nisso? Qual que é a diferença popular, não popular? O popular é bom porque tu tem uma liquidez mais rápida. Né? Tu pega um tempo médio de aprovação aí de 2 anos e se tu comprar bem, tu ganha 100%. Mas o dinheiro cai na tua conta mais rápido, né? É a Caixa Econômica que te paga. É porque tem o banco por trás que garante, né? E a venda é rápida, aquelas parcelinhas de 400, 500 reais. Então é muito mais fácil. Tem os subsídios. E o popular, ele te dá esse retorno. Ah, é 100%. Pô, mas 100%? Nós tínhamos 6 na época. Deu 10. Mas para quem vai investir, não tem diferença, né? Para Não, quem vai tem investir, diferença. o que ele vai olhar é o seguinte. É conta. O quanto eu invisto Exato. e quanto tem de retorno. Exatamente, Basicamente é isso, né? Então, exatamente. tanto se tu tiver na mão um projeto mais alto padrão ou um projeto popular, quem vai investir vai olhar números, né? Exatamente. Então... É o quanto tu paga o terreno, né? E aí o quanto se aproveita daquele terreno. Esse é a realidade do negócio. Ah, perfeito. Se eu pago 1 milhão e vou ter um retorno de 2, é um bom negócio. Não deixa de ser um bom negócio em 3 anos, né? Porque o prédio tu liquida mais rápido a conta. Dobrar o patrimônio em 3 anos, eu não conheço nada. Não tem? Não tem. E que sendo seguro, né? Exatamente. Mas o loteamento, além de permuta financeira, que é receber, então, no Na decorrer permuta do física, né, dos lotes, tu também tu pode receber junto com a incorporadora, na média ali de 60 meses, né, ou às vezes um pouco mais, dependendo da incorporadora, como ela trabalha. Tu recebe em carteira, como se chama. Daí tu vai ganhar além da valorização, além do preço que tu pagou, tu vai ganhar mais as correções daquele período. Eu ia dizer, e o loteamento, qual é a correção que se aplica? Deixa eu só 1%, interromper. mais GPM. Como assim recebe em carteira? Eu não entendi essa parte. Carteira. O que os fundos de investimento fazem hoje? Tu tem um loteamento, tu lançou um loteamento, Tá. tu tem 1.000 lotes para vender. É um preço de 100, 150 mil. O fundo vem, te compra, te antecipa, te securitiza o teu valor. Ele assume, ele vai ficar assumindo de mandar os pagamentos mensais ali para os 1.000 compradores, né? E ele vai ganhar esse juro em cima. É o que os fundos de investimento fazem hoje. Eles pegam as áreas aprovadas e já liquidadas e compram. Então tu antecipa os recebimentos, é isso? Então também antecipa recebimentos. Uou. É a escolha de cada um, né? Claro, é a escolha da incorporadora fazer isso, não é nem a escolha nossos investidores, né? Os participantes do negócio. Aí é uma escolha da incorporadora em fazer isso. Mas a incorporadora geralmente ela ganha aí de 48 a 120 meses, as carteiras, né? Tem cara que só vive de carteira. Só vive recebendo no parceladinho. E para a incorporadora, pelo que tu está me falando e o que eu estou entendendo, ela não tem que ficar garantindo aqueles 5 anos de obra, que é a edificação, né? Isso. Porque entregou o loteamento, ali Exatamente. não tem risco, né? Peguei um apartamento, tá com vazamento, tá com rachadura. Não tem. Porque é o lote. Porque é o lote. Ele tem que dar 5 anos de garantia ali por questão dos concretos, né? Do pavés, meio fio, poste, isso aí é a garantia desse material aí, né? E o custo, acho que para fazer o loteamento, acredito que seja mais. O custo é menor, é bem menor. Digamos que quando tu tem os permutantes, é quase... Divide em 3. Custo de obra, lucro da incorporadora e o permutante. Então é um negócio que a incorporadora pode tirar 100% brincando. Que não é normal, né? Um empreendimento popular ou de médio alto padrão gira em torno de 15% a 20%. Entendi. Mas o que é permutante? Permutante somos nós os compradores. Os compradores. Exatamente. As pessoas que estão comprando o terreno e fizeram aquela venda casada, né? Ou o permutante é o cara que tem o terreno ali no imposto de renda dele, não faz nada e chegou a hora que o mercado chegou naquela região e ele pode fazer uma permuta e ganhar muito bem. Que é o que nós buscamos diariamente ali com nossos clientes, né? Áreas de clientes e áreas também para nós podermos tentar desenvolver um projeto e fazer a venda casada essa aí com os investidores. Mas explica assim para o pessoal. Digamos assim, eu tenho um terreno. Quais as regiões que tu atua para começo de conversa? Assim? Qual região que, se eu tenho um terreno, posso chegar no Giovanni e dizer, Giovanni, tem uma área e tenho interesse em fazer um negócio. Que área que tu atua? Região metropolitana,
região da Serra, a região ali de Santa Maria, né? Depois nós temos a região sul de Santa Catarina, o litoral, os dois litoral, né? Interior de Santa Catarina também é uma região muito boa de trabalhar. E São Paulo temos alguns projetos, né? Mas não é o nosso foco 100%, mas temos alguns empreendimentos em São Paulo, temos algumas áreas aprovadas, que é bom também, né? Para algumas incorporadoras, até para vender para investidor. Tá, e aí eu tenho a área. O que tu precisa ter de informação? Como é que funciona esse processo? Assim, ó, explica como se eu fosse leigo. Peguei não entendo nada. Não entendo Daí nada. O Tonel disse, minha área vale X. Falei, ô Tony, para chegar nesse valor nós temos que limpar esse boi aí, né? Como eu falei antes, nós temos que trabalhar a tua área. Tu tem uma área, ela tem um percentual que nós temos que doar, nós temos um percentual que ela tem uma área de preservação, né? Ela tem que ser urbana. Todo projeto tem que ter área de preservação? Todo projeto. Aí vai, depende do município, né? De 10% a 20%. Tu falou urbana e área rural não consegue lotear? Só para algumas cidades, só para lotes acima de 1.000 metros. Aí é um outro projeto, alto padrão, ou chacreamento também, né? Isso pode ser feito. Sítios fazem muito também. Sítio, né? E tu tem que estudar a região. Mas a gente está falando aqui mais no pão de cada dia ali, né? No dia a dia. Mas isso acontece também. Tu consegue fazer o chacreamento, fazer sítios, né? Tu elabora ali lotes no mínimo 1.000 metros, às vezes 2.000 metros. Daí tem que ver o zoneamento, que é importante ter, voltando à tua pergunta. A DM nós chamamos de DM aqui no Rio Grande do Sul, né? O que é DM? Explica é a declaração municipal, para te ver o potencial da área. E isso ali ela não conta as perdas, né? Potencial em que sentido? Não entendi. Quanto eu posso produzir em cima da área? Aí que entra aquela questão. Ali quanto pode ser construído? Já dá a nossa receita para poder limpar o boi, né? Entendi. Ela diz, tu pode ocupar 60% da área. Pô, trabalha com 60%, aí eu tenho que doar a rua, eu tenho que fazer praças e entre outras coisas, né? Aí em Santa Catarina é certidão de diretrizes, né? São Paulo, certidão de estudo de solo. Cada região tem um nome, né? Certidão de uso de solo. Cada região tem um nome, cada estado. Né? Nosso aqui, como é mais a nossa praia, é DM. E em cima disso, são feitos os estudos, os projetos, e aí vem uma sequência de aprovações, que são várias licenças, LI, LP, OLO, né? Até chegar à incorporação. Tu passa por parte ambiental, tu passa por questão de água, esgoto, aí é um processo ali que nós... em cima disso a gente tem um resultado final, né? Mas claro, com alguns documentos tu consegue ter algumas diretrizes para te ter uma margem de erro de 5%. Eu consigo ter ali após a DM, se eu tiver uma certidão de diretrizes de água, esgoto, entre outras coisas, eu consigo ter uma margem de erro já bem baixa. Nós vamos dar assertivo, olha, deu 500 lotes. Pode dar 570, pode dar 600, desculpa, 500, 530, pode dar 470, tem uma variaçãozinha. Mas geralmente a gente trabalha com um negócio mais pessimista, né? Então a gente nunca cai abaixo do número que a gente elabora. Perfeito. Tu falou ali da Serra também e tal. Cara, ali é uma região que está crescendo muito, né? Para loteamento, né? Canela, crescendo São muito. São Francisco. Né? Vai ter muitos investimentos ali, não vai? Vai ter e nós vamos ter bastante produto lá. Vamos ter. Estamos encaminhando alguns negócios lá. Gramado, né? Que hoje é ainda a mais clássica. Depois tem a Canela já coladinha e depois vai para São Chico. Isso aí é um médio prazo aí. Eu acho que é o bola da vez ali, aquela região. A bola né? da vez. A bola da vez. E a gente acabou sabendo aí que vai ter até a pista de Fórmula 1 aí. Exatamente. E um aeroporto de carga, né? Maior que o Salgado Filho. Bem interessante. Bem interessante. Vai ter uma empresa da Índia também, parece, né? Fazendo um bairro planejado, com shopping, parques. Né? Isso tá na mídia, né? Se tu botar no... Ninguém tá falando, mas se tu botar no Google aparece. Entendi. E hoje, Giovanni, tá mais difícil captar cliente para entrar nesse modelo de negócio ou propriamente área boa para esse modelo de negócio? Como a gente tem que pensar no cliente, né? No cliente, no investidor, às vezes eu acho que até a área está um pouco mais difícil. Porque o pessoal está com dinheiro parado, não sabe onde colocar. E dando, às vezes, Sim, com essa rentabilidade,
Pelo amor de Deus. Também trabalhamos com incorporação de prédios, mas o retorno entre um prédio e um loteamento é desigual, né? Desumano. Mais ou menos quanto? Pô, percentual. Vamos falar que no investimento imobiliário hoje de terreno, o preço dos terrenos aí já nas zonas dentro da cidade, que é onde vai fazer um prédio de médio alto padrão, tu vai ganhar 60%. É o que a gente fala com as construtoras, e né? que também é muito bom, né? Que também é muito bom. É aquela coisa, tem investidor de todos os tipos, né? Sim, o Tem patrimonialista o cara que também. compra na raiz do negócio e tem o cara que já compra lá na frente na incorporação ou nas licenças, né? Depende do negócio que é apresentado. E o popular, essa conta de 100%, a gente consegue fazer. Consegue elaborar, né, os projetos. Mas a área é mais difícil. Até tu me corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que teve mais essa expansão, essa necessidade de loteamento pós-pandemia, né? Que as Pós-pandemia. pessoas começaram a querer casa, área aberta, não foi? Loteamento que estava na época que não eram loteamentos bons, assim, médios, né? Vendeu tudo. E aqueles que eram melhores, médio alto padrão, ou o produto em si melhor, pô, liquidou, né? E quem lançou vendeu tudo também naquela época ali, 2020, 2021. A gente tem um ciclo bem grande de loteamento pela frente. Que a gente chama o desenvolvimento urbano, né? É um ciclo grande aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, próprio São Paulo, lá um mercado bem aquecido. Lá o que demora mais é as aprovações, aí depende muito do cara que está aprovando. Mas em si aqui, o nosso estado aqui, ele tem uma demanda bem grande. E todo dia é uma peleia diária, né? A área... Hoje nós temos algumas, né? Hoje nós temos algumas aí que nós vamos começar a desenvolver ali números em cima. Que vai ser bem interessante. Aí a média de retorno 4, 5 vezes. Sim. A gente está falando aqui muito do cliente que quer ter retorno financeiro, Exatamente. Né? Mas agora eu vou falar um pouquinho da minha área, que é a minha área onde eu sou especialista, que é o cliente final. E eu vejo que para o cliente final o loteamento está sendo muito bom. Porque está fácil para ele comprar. Ele vai ali, ele compra um lote de 200 mil, paga direto para a consultora em 120 meses tranquilo e pode financiar a casa dele. Exatamente. Então, ele está conseguindo fazer uma casa legal e fazer um planejamento financeiro para que ele consiga entrar com a família dele, que também é importante, né? Exatamente. Existe o cara lá de trás que quer ganhar dinheiro, a consultora que faz, e o cliente final. E que fomenta o mercado construtor de casas. Mas que é beneficiado do cliente final. Exatamente. Cara, e me diz agora, um negócio que tu tenha feito para algum dos teus clientes que tu diz assim, esse aqui queria ter feito eu. Que baita negócio. Um deles é o que eu participei, que o cliente que botou a grana, ele ganhou. Não, esse aí tu participou. Eu quero saber um assim, ó. Esse aqui, meu Deus do céu, que baita negócio. Deixa eu pensar aqui. O que tem? Teve o outro que eu participei agora, né? Que a gente tá participando. Os bons ele participa, né? Deixa eu lembrar. Os bons ele é o cliente. Não, mas teve sim. E esse era bom Nos bons mesmo. não, os muito bons, porque pelo que ele falou, Excelente. que todos são bons, né? É isso aí. Não, todos são bons, tirando essa exceção aí. Mas foi resolvido, aquela bronca ali foi resolvida. Mas então, ela vai se tornar boa, porque só direcionou os créditos para outro empreendimento. Porque a área continua, né? Mas outros bons... Foi nesse período também, 2018, uma outra área bem boa também. Bem boa. Conta aí pra gente como é que foi. Foi uma família lá de Viamão que só queria vender a área. E o nosso investidor, o mesmo, dessas duas situações aí, ele comprou a área, né? Tá agora saindo as matrículas todas, né, desse empreendimento. E o retorno aí foi 7 vezes. Bem bom. Esse eu queria ter feito também. Eu vou chegar lá. Bom. E, Giovanni, muitas vezes quando pinta essas terras ali, tu consegue fechar com a incorporadora, o dono da área, ele não quer, às vezes ele fica... Não, mas esse lucro eu quero para mim, ao invés dele vender para que outras pessoas tenham esse lucro. 50% deles, né, querem.
Os caras não entendem. Geralmente tu pega uma pessoa já com uma certa idade ali, uma pessoa que não tá afim de esperar e sabe-se lá quanto tempo ela tem a área, né? E tem muita área que é de vários herdeiros também, né? Pô, eu vendi uma vez uma em 2014 que tava na 5ª geração e não tinha nenhum inventário ainda na primeira. Uhum. Mas aí como é que resolve isso? Sucessão, o advogado vai repassando, vai eliminando os mortos e ficando os vivos, né? Daí matou lá a primeira linha da tataravô, né? Bisavô, avô, tios e sobrinhos. Faz uma árvore genealógica. É uma árvore genealógica de 5 gerações. A gente fez. O advogado foi campeão. Demorou 1 ano e pouco esse inventário, porque tu tem que fazer um para depois fazer o outro. Na época eu não fazia todos juntos, eu acho que agora tu consegue fazer toda a sucessão junto, né? É interessante. E era uma área com a família, agora que vai ver o dinheiro. O homem destrincha as coisas, né? É verdade. Tem habilidade. Mas a gente assinou incrível. com quantos herdeiros uma vez? Muitos, né? Deixei pra ti. Essa eu me lembro, em Gravataí. Foi, acho que uns 2 anos, né? A negociação foi 1 ano, em 2013, 2014. Foi tenso. Foi tenso. Foi. Mas também era uma que eu entraria, porque deu 6 vezes o retorno, né? 6 vezes o retorno. Era Atrás da Gêmea, 48 hectares. Cara, eu fiquei até com vergonha. Uma vez eu comprei uma casa lá em Alvorada, condomínio que eu vendia lá. Vocês falando de investimento, de retorno, eu fiquei até com vergonha. E foi um baita retorno que eu tive, pra mim. Eu comprei uma casa lá na planta, o condomínio tinha bastante liquidez, vendia bastante. Em 3 meses eu ganhei 20 mil reais porque eu revendi ela. Muito bom. Mas é um vocês outro falando perfil de aí, eu retorno. fiquei... Mas quanto investiu? Eu investi metade. Excelente, dobrou. Eu fiquei com vergonha do que vocês estão falando, porque Não, vocês mas- falam em 6, 7, 10 vezes e eu disse... Não, mas aí tu comprou um imóvel já consolidado. E uma coisa bem importante, Tony. Esse modelo de negócio, como eu disse antes, ele está surgindo agora pós-pandemia. Ele praticamente não existia naquela época. É verdade. As consultoras, todo mundo queria edificar. Na época, os permutantes permutavam. Porque tinha muita área. Hoje não. Não, o cara bota um preço, eu quero vender. Porque o fulano fechou, meu vizinho fechou. Agora começou o vendedor ficar mais... É uma regra básica de condomínio, de economia, pelo que eu estou entendendo, tem cada vez mais escassez, né? Escassez. Mais escassez. E escassez gera valor. Exatamente. Então, obviamente, algumas pessoas elas se passam um pouquinho no valor, porque não tem muita noção de mercado. Exatamente. Mas a conta que o Giovanni falou é o seguinte: tá aqui a área, tá aqui o quanto eu posso produzir com ela. Então não tem como fugir disso. Nós temos uma situação recente agora. O Rodrigo participou comigo da reunião. Uma família da Serra tinha um número na cabeça. Conseguimos chegar no número dele, que ficou melhor do que ele fosse permutado, por ser um produto de alto padrão. E ele vai receber, após as aprovações, o valor que ele quer, a entrada que ele precisa e o resto em 3, 4 anos. Mas é uma terra da 4ª geração também. Quem vai desfrutar não é nem o proprietário, vai ser o filho que vai ter esse quinhão ali, uma parte, eu acho, pelo menos vai ficar com uma parte da área. E também é aquela questão, uma região que está escasso, né? Mas é um número aí de alguns dígitos, né? É bem alto. O herdeiro vai ficar faceiro. vai ficar feliz da vida. Vai se aposentar logo. E o que eu percebo aqui em Porto Alegre, aqui o pessoal é muito bairrista, né? Muito bairrista. O pessoal gosta de estar muito perto ali onde tem tudo, colégio, tudo mais. E pós-pandemia, é impressionante. Começaram a surgir os condomínios, Eldorado, Gravataí, Canoas. E hoje a gente tem... Gravataí bombou de condomínio, né? Bombou. E a gente tem, por exemplo, que eu uso muito de exemplo, é Eldorado, né? Ali É um ficou dourado. fantástico. Ponta da Figueira. É um case, né? É um case. E tu vê, as pessoas vão para ali por vários motivos, né? É tipo, pagar, cara, 3 milhões um lote. Tipo, tu compra um belíssimo de um apartamento aqui em Porto Alegre, né? Mas o que o condomínio te oferece num loteamento fechado ou aberto é diferente para quem tem filho, né? Na questão de contato com a natureza, pisar na grama,
largar a criança andando de bicicleta. E isso que é um ticket alto, né? Tu seleciona um público lá no funil, o A+, né? O AA, e o condomínio é um sucesso. É um sucesso, porque as pessoas hoje... E próximo tem condomínios para quem tem para pagar um pouco menos na volta ali, né? Tem uns condomínios mais baratos também, só que não se compara. Mas tudo tá bombando, na verdade. Tudo tá bombando. Né? Eu quis falar isso, a renda... mas o cara, mas 3 milhões não é para mim. Mas tem um de 1 milhão, de repente tem um de 800 pertinho ali, né? E São Paulo tem acontecido muito isso, né? A gente consegue prever um pouco o mercado de Porto Alegre, que ele está um pouco atrás do de São Paulo. Muito. Com certeza. O pessoal não mora mais no centro de São Paulo. Inclusive, a prefeitura lá vai fazer alguns incentivos para trazer novamente o povo para morar no centro de São Paulo. Isso está começando a acontecer aqui em Porto Alegre, como tu falou, né? A pandemia esfregou na nossa cara algumas coisas que a gente não enxergava antes. Exatamente. Né? É verdade. E esse movimento a gente está começando a sentir também em Porto Alegre. O pessoal indo para Gravataí, como você mencionou. Canoas. São Leopoldo, Eldorado. E quando estourou a pandemia... Viamão também, né? Não tinha essas opções. Porque não estava preparado para isso, né? O pessoal acabou vendendo os apartamentos de Porto Alegre e indo para casa da praia dele. Ou comprando lá. Te lembra? Shangri-La explodiu o Capão da Canoa. Vamos fazer uma propaganda? O que é o Alphaville antes da pandemia e depois da pandemia? Quadruplicou no mínimo em 2 anos. Tem de obra lá hoje. Virou... E é obra de gente que vai morar. As pessoas começaram a dar valor para algumas situações que antes não enxergavam, Exatamente. né? A liberdade e tu ter o teu filho numa infra de clube sem precisar sair de casa. Exatamente. Porque o nosso tempo hoje está cada vez mais escasso. E aí tu ter tudo ali para o teu filho usufruir, tá perto, de segurança. E as pessoas estão muito... Hoje nós estamos muito no mundo digital. E aí se tu pegar as crianças aí, elas estão muito conectadas ao telefone, aos eletrônicos. E eu vejo o movimento dos pais querendo levar os filhos mais para esse lado de condomínio com infra, de clube. Convivência pessoal, né? Para que tenha campo de futebol, basquete, beach tênis, para que eles saiam desse mundo, porque não é tão simples assim, vamos dizer, né? Na questão de... A criança acaba crescendo muito individualista, né? Sem amigos, sem socializar. Não, e também o trabalho, em algumas profissões, mudou, né? A pessoa, hoje em dia, está conseguindo trabalhar de casa. Home office, aconteceu muito. E aí, você tem um condomínio clube, onde teu filho pode usufruir. Em algum momento, como tu não tem o trânsito do trabalho, né? De volta para casa... Tu consegue estar mais cedo com o teu filho. E sai do tédio de ficar socado no apartamento sem infra, né? Tu consegue desfrutar ali o clube do teu condomínio, porque tu tá trabalhando. Home office. 4 horas de trabalho em home office cansa. O cara vai pegar um ar, né? Vou dar uma volta no condomínio. Tem isso, né? Ô, Giovanni, tu falou que hoje a maior necessidade é de áreas, né? Isso. Tem... buscar mais áreas, porque provavelmente deve ter mais investidores para esse tipo de negócio. Mas se eu quiser investir com o Giovanni, o que eu faço? Qual que é o procedimento? Como que eu entro nesse tipo de negócio? Primeiro tem que entrar em contato conosco. Tem que nos chamar para saber quem é o investidor, né? E aí nós vamos marcar uma reunião, vamos apresentar algumas modalidades, né? Se for do interesse do investidor, ele vai entrar conosco. Mas me explica sobre as modalidades. Assim, tu tem projetos aprovados, tu tem áreas para vender, para depois analisar projetos. Como é que é esse processo? Antes de nós vendermos a área, a gente faz uma análise. Nós temos parceiros, arquitetos e engenheiros. Eles esboçam para nós, isso aqui, tu vai perder tanto, dá para fazer isso, né? E tu vai vender a tanto, esse aqui é teu VGV. A gente vai pegar o cálculo do VGV e vai somar com a compra. E vamos transformar aquilo num retorno de permuta física ou financeira. Aí com isso pronto, nós vamos captar os investidores. A gente tem alguns projetos já saindo essa semana que vem, uns 2 ou 3 projetos aí, né, com números já próximo da realidade, bem próximo. Até digamos que pode melhorar um pouco, porque estamos trabalhando com a margem para baixo, para dar uma surpresa melhor, né? Então a gente tem alguns empreendimentos ali que vão estar nas nossas mãos aí semana que vem, provavelmente. Tá, mas e como é que eu entro em contato contigo? Me interessei muito. Aproveita.
Tem que chamar no WhatsApp ou ligar pro 51 99 525 5141. É o único jeito, né? Ah, perfeito. Pessoal, vamos deixar aqui embaixo o Ou, né, telefone lá do no Giovanni. Instagram, lá dos nossos seguidores, e a gente tem a nossa mídia lá, né, que ela traz bastante gente. Instagram da Multimob. Da Multimob. @Multimob. Entrem lá também, nos sigam. A gente tem Isso. vários vídeos que vocês podem acompanhar o nosso trabalho. E também para chamar o Giovanni, pode chamar através do Exatamente. Instagram da Multimob. Show de bola. Isso serve também para dono de área ou é só para quem Dono quer de área investir? também, né? É o que nós estamos buscando, é dono de área. A maior busca é essa. E aí vamos apresentar para eles, ó, nós temos essa situação para a sua área. A sua área, ela cabe botar investidores, né? Então o senhor pode, nós conseguimos trabalhar uma venda. A sua área não, o preço está mais para permuta. Aí nós vamos ter que conversar com o proprietário e explicar para ele toda aquela linha do tempo de novo, né? Sim. E Giovanni, o que é um percentual assim que hoje as incorporadoras estão dando para quem compra essa área assim de permuta, assim? Digamos que tem área lá de X hectares, aprovou o projeto, deu X lotes. É bem Qual relativo. é o percentual? A gente tem incorporadoras que depende quanto vai ser vendido o lote, né? É uma das contas que é feita, o investimento, porque o lote, para tu fazer um lote de 100, 150 e 200, o custo é quase o mesmo. Falar nesse ticket aí, né? Então depende quanto você vai gastar, mas trabalha aí de 30%, 38%, 35%, né? Antigamente, antes da pandemia, antes de subir os materiais, pagava até 40%, 45%. Eu não entendi. 30, 38, 40... Do VGV. O que é VGV? Explica para nós. VGV é o valor geral de venda. Eu tenho 100 lotes, vou vender os 100 a 100 mil, uma conta de padaria, né? 10 milhões, 30%, 3 milhões, 35, 3.500, e eu paguei, paguei a área aí, 800 mil. Um exemplo, né? Estou fazendo uma conta aí sobre um número que eu estou inventando na cabeça. Sim. Mas os percentuais são reais. E lembrando que isso é sempre o valor presente, né? Pode ser valor que presente. Possivelmente vai aumentar, porque algum tipo de correção sempre tem, né? Isso. INCC, IPCA, IGPM, algum tipo de correção. Alguma coisa vai ter. Até a obra ficar pronta, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Principalmente após o lançamento, né? Aí tem. Aí tu vai escolher, eu quero receber permuta financeira, eu quero receber meus lotes e faço o que eu quiser com meus lotes. Tem clientes de todo tipo, né? Tem uns que querem de uma forma, outros querem da outra. Até porque também depende qual que é o tipo de empreendimento que vai ser feito, né? Exatamente. Pode ser que eu quero receber a permuta ali de 35%, mas quero ficar com o imóvel que eu quero alugar, por exemplo. Vou dar um exemplo, a gente está elaborando uma área no Vale dos Sinos, uma região onde vende lote de 350 mil a 400. O investimento é 5 milhões e o retorno da área é em torno de 25. Hoje, cidade que só tende a subir o preço. E é fato, é vender R$800 a 900 o metro quadrado do terreno, fora de condomínio. E geralmente qual é o tamanho assim de um lote assim fora de condomínio, como que funciona isso? Tem uma regra ou é cada região? Ou aquela máxima ali, né? A área, quanto que nós vamos transformar, quanto é que ela foi paga? A quanto é que vende o lote na região? Tamanho mínimo. Eu posso vender de lote de 5 por 25 a lote de 2 mil metros. 5 por 25 é 125 metros quadrados. Como posso vender lote de 2 mil metros, né? Depende muito. Aí é questão de zoneamento, região, preço de venda, tudo é trabalhado em cima do preço de venda e do zoneamento da área. A quanto eu posso trabalhar aquela área, o aproveitamento dela, o mínimo de lote que eu posso fazer até o máximo, né? Sim. Então tem uma regra, né? É o produto. Aí nós temos que trabalhar como Eldorado. Os lotes são grandes, vende muito bem, vende o quê? 2 mil, 3 mil metros quadrados do lote lá. Mais. Então, e ali tem a questão da escassez chegando já também, né? Sim. E hoje, assim, o loteador que tu tenha para fazer esses projetos, eles são só aqui do Rio Grande do Sul, tem de fora? Tem de São Paulo e Santa Catarina. Eles estão vindo para cá? Estão vindo para cá. Aí são pontos estratégicos, né? São produtos como esse que nós falamos, como esse da Serra que a gente conversou, como condomínios de Gravataí, ali de alto padrão, região do Vale dos Sinos. Daí é um produtinho, eles já vêm com...
Para vir, eles têm que saber que vão ganhar bem. Então, eles vêm, né? Ganhar bem porque vender bem o lote, né? Então, trabalhar com a venda do lote mais por questão de logística, né? Então... E esse estudo de venda, quem faz é a própria incorporadora. Própria incorporadora. A gente auxilia, né? A gente auxilia, faz pesquisa junto, faz uma pesquisa quanto é que vende na região, pondera os produtos que são parecidos, né? Não adianta eu comparar, eu tenho um bairro que eu vendo a 300, mas lá no outro lado da cidade eu vendo a 90. Ah, mas lá vende a 90 na cidade tal. Não, mas não é a mesma região, né? É outra parte da cidade. Entendi. E o proloteamento, talvez tu falou antes, eu não me lembro, qual é o mínimo, assim, do tamanho da área que precisa para participar de um loteamento? Depende muito do nosso cliente, né? Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 50 hectares, 100 hectares, depende muito do nosso incorporador, porque para nós executarmos um projeto é a necessidade do incorporador. Né? Mas a média aí vai de 10 a média, né? De 10 a 100 hectares. Entendi. Aí depende do nosso cliente incorporador, qual que se encaixa em cada empresa, né? Tem questões de região também, como tu falou, né? Algumas regiões têm X% de área de preservação, algumas regiões o metro quadrado é um pouquinho mais, é um pouquinho menos. Tudo, no final das contas, é o quanto eu invisto e o quanto eu recebo. E quanto é possível receber, né? É. Porque nos 10 hectares, dependendo da área... Se é um campo de futebol, o teu aproveitamento é excelente. Ah, tem isso também. A área precisa ser... se não for plana... Não é nem por ser plana. Eu digo, o campo de futebol que eu me refiro é sem mato, né? Sem árvores. Acontece. Às vezes tem uma bonita ali para enfeitar o empreendimento, mas isso, quanto mais limpa a área, vamos mudar a palavra, mais resultado tem. Inclusive tem espécies de árvores que não tem o que fazer. Algumas que vão ter que ficar, tem que deixar, né? Às vezes fica até como enfeite, valoriza, né? Fica bonito. E essas áreas, geralmente, muitas delas, elas têm nascentes de água. Como que funciona? Quanto mais arborizada o índice de nascente, no mínimo uma, duas vai ter, né? Mas e aí como que funciona assim? Aprova projeto? Aprova, deixa 30 metros da nascente ali, tá tudo certo. 30 metros do quê? Um raio de 30 metros, né? Tu preserva ela. Nascente não mexe, tem que preservar. Não tem negociação, cuidar da natureza. Exatamente. O primeiro negócio é sempre cuidar da natureza nesses projetos. Na nossa página lá tem cliente que fala, tem que cuidar, claro, é tudo. Eu falo, se o senhor procura as leis que vai ver que é tudo dentro da lei. A gente vai tirar o que é permitido, o que não é permitido vai ficar. E o que tira depois tem uma compensação que tem que fazer, Algumas regiões têm compensação, né? Às vezes tu tem uma mata muito densa e não é preservada, mas é densa, aí tu compensa em outras regiões, né? Contrapartida que a gente chama também, né? Com a prefeitura. Sim. Algumas contrapartidas, como tu falou, também às vezes são em obras também, em né? obras. Não só com relação à natureza, né? Exatamente, em obras. Mas o replantio geralmente são de árvores mais... Da linha mesmo que não pode tirar, tem umas que não pode mesmo, né? O próprio bambu tu não pode fazer contrapartida, tu vai ter que deixar o bambu. Mas tem caneleira, tem nogueira, isso aí tu consegue transplantar ou replantio, né? Depende do município. Tudo é o município que vai editar isso aí. Aí não é uma coisa, né? Porto Alegre é uma coisa, Canoas é outro, Gravataí é outro, Caxias é outro, Gramado é outro, né? Litoral é outro. Litoral e Serra tem muita mata, né? Cada área é um quebra-cabeça, então. Exatamente. Mas é barbada. Depois a gente aprende com os profissionais, né? Aprende com o arquiteto, com o biólogo, aprendemos com engenheiros, desde o cara que faz a pavimentação, a gente aprende com eles. Ali que tu aprende a vender o negócio. Com essas pessoas, esses contatos. A gente tem alguns contatos, né, Rodrigo? Temos arquitetos, temos engenheiros, temos biólogos, que, tô com uma dúvida assim, manda o KMZ que eu dou uma olhada, ele já dá um feedback para nós ali, essa área segue nesse caminho, mas já cheguei até a pagar laudo ambiental de área aí, no mercado. Mas o que é KMZ? O KMZ é a marcação do Google ali, que é a gente para identificar na região a foto aérea que tu anda, tu usa em 3D, 2D, daí tu consegue dar uma analisada. Não é um drone, né? Mas ele é uma ferramenta que ela é fundamental ali para a gente poder, pelo menos entender a região um pouco, né? Quando não é da nossa região de conhecimento. Sim. É para cidades fora daqui, né? Entendi.
Pelo que eu entendi, então, hoje tu tem mais cliente, vamos dizer assim, do que produto. Temos mais clientes. Então, se tu pudesse mandar um recado para quem é dono de área no Brasil inteiro, para aquela câmera lá, o que tu falaria? Eu falaria, aproveite o momento de mercado, vamos analisar a sua área e não vai se arrepender do retorno que pode dar. Eu digo que cada pessoa que tem uma área e ela pode ser transformada num loteamento, num condomínio ou até numa edificação, nos procure. Que a gente tem algumas ideias em cima, né? Isso eu falo para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nos procure. E de calibre pesado, né? Que estão precisando muito de área, né? Calibre pesado, Não, eu digo pesado. assim, estruturadas financeiramente. Construtoras aí que trabalham do popular a lote de 3 milhões, como tu acabou de falar. Sim. Fundo de investimento, nós temos bastante parceiros, né? Temos 2 parceiros bem fortes, temos alguns grupos de São Paulo, temos grupos aqui do Rio Grande do Sul, isso só das incorporadoras, fora os nossos clientes ali que podem entrar como cotista, né? Que a gente chama, né? Sim. Que a gente chama, botou um nome ali, um apelido, incorporação indireta. A área não é tua, mas tu está junto com o proprietário. Tem várias formas, né? Sim. Isso a gente se estende muito explicando. Mas para quem é dono de área, Giovanni, que quer vender sua área em dinheiro, porque às vezes ele quer vender para incorporadora ali, né? Hoje a gente tem incorporadora pagando assim uma entrada nas aprovações mais alguma coisa. Temos. Mas aí a área tem que ser boa, né? Vamos falar, independente de quem é o proprietário, a área tem que ser boa, né? Ela é aquilo, a área vale o que ela produz, né? E o incorporador vai comprar quase igual ao investidor. Ele vai querer quase o mesmo retorno, né? Porque aquele dinheiro que ele está investindo, ele não está botando na obra, então ele está botando o dinheiro para comprar a área. Então a conta dele é maior do que o retorno se ele fosse ter só loteando com os permutantes, com os proprietários, né? Entendi. Então, para quem é dono de área, tanto quer permutar, tanto quer vender em dinheiro, que às vezes é como a gente falou ali antes, né? Tem muitos herdeiros, é normal os donos de áreas ter herdeiros do avô, do bisavô, né? Umas 4 gerações. 4 gerações. E aí temos incorporadoras que Exatamente. pagam em dinheiro. Exatamente. Ou se forma os grupos. Os grupos, né? Nessa condição, pode ficar o proprietário com percentual, como ele pode vender tudo. Maravilha. Né? Como diz os guri lá do marketing, os guri não, o pessoal do marketing, o homem é brabo, sabe muito. Sabe muito. Deu uma aula aqui hoje pra gente, hein? Estamos aprendendo todos os dias. Puxa vida, cara, eu fiquei... Depois eu vou rever esse episódio aqui, porque eu vou fazer uma série de anotações. Eu acho que eu vou ligar depois de hoje. Já guarda o dinheirinho lá do banco para entrar também, né? Depois dessa de hoje, Tony, acho que eu vou ligar pra minha família lá do interior. Eles plantam soja, milho. Vou ver se eles não querem lotear lá. Também vou levar o Giovanni para lá. Pelo retorno, vale mais a pena do que plantar milho e soja. Cara, se tu mandar esse episódio aqui pro pessoal da tua família lá... David Canabaro. Tu só chega depois dizendo assim, ó, assina aqui. Assina aqui. Porque foi uma aula hoje, hein? Foi uma aula. Puxa vida, cara, eu fiquei com vontade de investir com esse homem. Conosco, né? Ô Giovanni, com os multimóveis. pelo amor de Deus, a próxima oportunidade já bota eu e o Tony aqui na fila, né? Só me falta o dinheiro, mas eu tenho Glamour interesse. Glamour tenho interesse. Não, mas faz que nem eu. Ele me trouxe a oportunidade e eu fui lá e vendi o carro. Eita. Vendi o carro. Disse, não, eu preciso entrar nesse O gringo negócio. sabe fazer conta, né? Verdade. Não, o gringo sabe fazer conta, sabe ganhar dinheiro. Esse gringo... Vendi o carro que eu queria entrar nesse negócio. Só que a característica dele, ele sabe que tem tudo é um limite. E ele entendeu a conta e não, tô junto. E trouxe mais um colega junto pra ele. E trouxe mais uma. Mas só para esclarecer assim, essa cota de 200 mil que você falou ali antes, como que eu pago ela? É à vista? Eu consigo parcelar? Como é que funciona? Depende da negociação. Geralmente a gente parcela. Mas... Quantas vezes? Cara, tu vai parcelar no período de aprovação ali, né? Uhum. Aí tu pode parcelar em 5, 6, ou... quero pagar mensal, quero pagar trimestral, quero pagar nas licenças, quero pagar de tal forma, dá uma entrada e sai pagando. Entendi. Aí se organiza, aí é uma negociação, né?
A gente coloca a proposta para o proprietário. Ó, o senhor vai receber assim. Tudo certo? Tudo certo. Então, a gente elabora a condição de pagamento. Não é nada, não precisa ser tudo no ato 100%. Só se for uma galinha morta, né? Que é a mosca branca. Mas se eu sou proprietário, Bortoli, eu vejo esse cara aí falando comigo... Eu permuto. Com toda essa segurança, com todo o conhecimento, eu só pergunto onde é que eu assino. Meu Deus do céu. E outra, né? Mas tu assinaria para vender ou para permutar, Tony? O que ele disser para eu fazer, eu faço. É isso aí. E tu falou a segurança que eu falo porque a área ela é segura até o final, né? A propriedade é tua. É tua. Se tu me vender, é minha e do meu grupo. Né? A nossa garantia é a mesma que teria um proprietário de área se ele fosse fazer direto. Quando tu diz até o final, qual é o momento final que ele tem que passar? Até eu pegar o meu último lote ou até eu pegar o meu último centavo na permuta financeira, né? Meu nome tá na matrícula lá até... Na verdade é uma hipoteca, né? Vai liberando conforme eu vou recebendo. Recebi tudo em permuta física, tá lá, 20 lotes. Já libera tudo, pode vender tudo, eu fico com minhas matrículas. Sim, aí tipo os lotes são meus, no caso. Sim. Não preciso vender com o consultor, posso deixar ali Só que a tua garantia é até ele acabar, né? Tu tem a garantia até ele acabar a obra e te entregar os lotes. Entendi. Aí ele entrega no final, então, quando acaba a obra. Pra ti, né? Tu quer pegar em lote, tu vai pegar no final. Mas salvo que tu pode vender no meio do caminho, né? Entendi. Posso vender o lote na planta também, o meu lote como investidor. Sou um permutante, eu posso pegar e negociar. Chego lá no cara, quero comprar uma nave ali. Toma 2 lotes aqui e me dá esse carro aí. Uou. Pessoal, depois dessa aula... Ficaremos mais 1 hora aqui no mínimo, né, Lucas? Antônio? Não, a gente tá na hora de encerrar já. Sim, mas é muito aprendizado, né? É muito aprendizado. O homem é uma enciclopédia, um conhecimento vivo. Uhum. Estudo todo dia, né? Isso aí tem que aprender mais ainda. Mas para fazer negócio a gente sabe tudo. Não. Aí a gente se escora daí nos profissionais também, né? Vamos deixar o telefone dele aqui, sim, né? Para quem quiser entrar em contato aí, conhecer um pouquinho mais, quiser investir, já vamos deixar o contato do Giovanni direto aqui no episódio também para quem quer investir, para ter essa rentabilidade e para o dono de área, né? Vender área, exatamente. Vender área. Exatamente. Vamos encerrar por aqui essa aula hoje, então? Vamos. Giovanni, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Esse projeto é nosso, né? É nosso. Sim. Mas a cabeça pensante aqui é tua. Alguém tem que pensar. Se botar vocês pensar, vocês não conseguem fazer o que tem que fazer lá. Cada um tem uma função, né? Tem a tua. Nós só falamos, tá contigo, confiamos em ti. Não tem, depois dessa, acho que todo mundo que vê o episódio vai confiar agora, né? Porque só tem que botar os ponteiros para correr junto, né? O centroavante tá ali. É isso aí. Ou o camisa 10 que vai distribuindo as bolas, mas tem que ter... escolhe o que tu quiser ser, cara. Depois tem que botar os ponteiros. Depois dessa aula aqui, tu escolhe o que tu quiser ser. Se tu é o 9, se tu é o 10, tem que botar os velocistas para ajudar, né? É, isso aí. Então vamos encerrando aqui o segundo episódio do Multimobbers. Pessoal, não esqueçam de seguir. Se vocês compartilharem, nos ajuda muito. Clica no sininho ali para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai postar. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Pode pôr nos comentários ali o que vocês acharam também da aula que o homem deu aqui. O homem é brabo demais. Demais. Obrigado a todos. Tchau, até a próxima.